Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto ao seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. De palmas ao Senhor, amém? 1 Samuel capítulo 4, a partir do verso 15, diz assim: E era Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos, que já não podia enxergar. E disse aquele homem Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque fugi hoje da batalha. E disse ele: O que aconteceu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também um grande destroço entre o povo, e além disso, também teus 2 filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel há 40 anos, e estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, porque tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabó, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. O tema da mensagem nessa manhã é: a qual geração eu pertenço? E já já você vai ter o entendimento daquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Depois de 3 meses ministrando ceia pela internet, hoje nós estamos apenas com uma pequena parcela, uma pequena porção da nossa membresia aqui, e um outro grande, uma grande outra porção nos assistindo pela internet. Os nossos cultos presenciais, eles vão voltar de forma gradativa. Não fique preocupado em ter que estar aqui, fique preocupado em ter segurança para adorar o Senhor, amém? E o que depender da nossa parte, da parte humana, nós vamos fazer de tudo para que você esteja aqui na casa de Deus, completamente descansado, preocupando-se apenas em adorar e a receber o que Deus tem preparado para a sua vida. E nessa manhã eu gostaria de compartilhar sobre a arca de Deus, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem resumida, devido ao tempo que nós temos agora de culto. Quero falar sobre a presença do Senhor durante essa pandemia, durante esse momento em que nós ficamos em casa. Eu quero falar sobre a presença do Senhor, sobre esses dias que aconteceram e que ainda vão acontecer durante esse ano de 2020. Como é que nós nos comportamos? Como é de verdade que nós nos colocamos diante de Deus? O que nós demos mais crédito nesses dias? Como de verdade nós vamos retomar o nosso caminho? Eu espero transmitir tudo isso que está no meu coração nos próximos 30 minutos. E o desejo que eu tenho é que você saia daqui reflexivo e cheio da presença de Deus, cheio de esperança e cheio de fé. A arca, ela começa a sua aparição na história de relacionamento de Deus com o homem, logo após Moisés ter libertado o povo do cativeiro. O povo estava cativo, é libertado por Moisés, e logo depois aparece a arca, aparece a figura da arca. Ainda no deserto, Deus chama Moisés e dá planta para Moisés construir o tabernáculo. O que era o tabernáculo, pastor? O tabernáculo foi o lugar escolhido por Deus, aonde ele habitaria, aonde ele se relacionaria com o seu povo.
E o objeto dentro do tabernáculo, que teria a representatividade de Deus, era a Arca da Aliança, a Arca de Deus. Eu estou falando isso de uma forma bem resumida, depois você vai lá em Êxodo, dá uma estudada um pouquinho, que você vai ver. Haviam muitos cuidados com a presença da arca. Deus não só deu a planta da construção, Deus não só deu a planta de como ela seria carregada, Deus também deu todos os cuidados com a sua presença. Desde a sua construção, onde de forma detalhada Deus explica para Moisés como ela deveria ser feita, qual a medida, de que ela seria revestida, que tipo de madeira, até a sua condução. Não poderia ser qualquer pessoa que carregaria a arca. Não poderia ser de qualquer maneira que a arca seria carregada. Deus já estava sinalizando para Moisés que não seria nem de qualquer forma e nem de qualquer maneira que o povo iria se relacionar com ele. Existiriam princípios que o povo deveria observar para se relacionar com Deus. A arca que tipificava a presença de Deus também não ia ficar em qualquer lugar. Dentro do espaço do tabernáculo, a arca ficaria guardada num lugar chamado Santíssimo Lugar. O lugar onde somente o sacerdote teria acesso, o sumo sacerdote teria acesso. Então, diante dessa superficial informação, apenas como introdução para nós chegarmos aonde o Espírito de Deus quer que eu leve vocês, a gente precisa aprender uma coisa para desmontar toda a palavra do inimigo, para desmontar toda a palavra dos influencers digitais que estão hoje na mídia da internet, para desmontar, muitas das vezes, até algumas palavras que fluem do teu coração. Anote o que eu vou lhe dizer: não será de qualquer maneira, não será em qualquer lugar, e não será com qualquer tipo de vida que nós vamos desfrutar da presença do Senhor. Existem princípios, e esses princípios precisam ser cumpridos para que a gente desfrute de um relacionamento com Deus. Talvez você vai dizer assim: pastor, você está dizendo aí uma grande bobagem, porque Jesus disse para a gente vir como a gente está, do jeito que a gente está. Então, se a gente está em pecado, é para eu me chegar para Ele. Se eu estou com a vida toda enrolada, é para eu me aproximar dEle. É verdade, a gente chega do jeito que está, mas não continua do jeito que está. Ele não mede, Ele não tem nenhum parâmetro para você se achegar, mas depois de tê-lo encontrado, a coisa começa a ficar diferente. A arca não era só a representação, a arca era a presença de Deus. E nesse texto que nós estamos usando como base da mensagem, mostra exatamente o momento onde essa presença de Deus, representada pela arca, é roubada pelos inimigos. E eu te pergunto uma coisa: imagine se a presença de Deus fosse arrancada da nossa vida. Como é que nós estaríamos hoje? Nós estamos fazendo humanamente o possível para dar segurança. Todos estão de máscara, todos estão se cuidando, limpando a mão com álcool gel. Mas você sabia que o que te protege mesmo é a presença de Deus? Você consegue imaginar você sem a presença de Deus? O que seria de nós sem a presença de Deus? Diante dessa pandemia, das lutas que nós travamos diariamente, como é que nós estaríamos sem a presença de Deus? Nessa história da arca, a gente vai passar por 4 gerações, e é sobre essas gerações que eu quero pregar, e ao final da mensagem tentar fazer você responder para si mesmo, de qual geração nós estamos fazendo parte nesses dias. E a primeira geração que tem contato com a arca é a geração de Eli. Que geração é essa, pastor? A geração que perdeu a arca. A geração de Eli, a geração que perdeu a arca. A primeira geração que se envolve com a presença, com a arca, logo após o exílio, foi a geração de Eli. E foi uma geração marcada pela perda da presença de Deus. Foi a geração que permitiu que a arca fosse levada pelos inimigos. E qual seria o motivo, pastor? Como se perde a presença de Deus assim? Como é que algo tão valioso é roubado? Diz a palavra
que os filhos do sacerdote cometiam toda sorte de atrocidades morais diante da presença de Deus. Será que você consegue imaginar? Vamos pensar que esse violão fosse a arca de Deus, a presença de Deus. A palavra de Deus diz que os filhos do sacerdote, os filhos de Eli, eles diante de Deus, na presença de Deus, tinham relações sexuais ilícitas, eles roubavam as ofertas, eles tocavam nas coisas sagradas, diante de Deus, aos olhos de Deus, na presença de Deus. Tudo para eles era lícito, não havia um muro de separação entre o que era sagrado e o que era profano, tudo para eles era normal. Ou seja, eu posso estar na igreja, mas posso adulterar. Eu posso estar na igreja e eu posso não dizimar. Eu posso estar na igreja e eu posso xingar. Eu posso estar na igreja e eu posso beber, desfrutar das coisas do mundo. Era normal para eles. Tudo era lícito. Quebravam princípios à torta e à direita. Mesmo indo aos cultos, mesmo lendo a palavra, mesmo vestindo-se de religiosos, eles não queriam se relacionar com a arca. Eles queriam desfrutar do ambiente onde a arca estava. Ei, pegou? Eu só quero estar aqui. Eu não quero me relacionar com o dono daqui. E eu usei como exemplo hoje pela manhã. É como se nós, pastores, quando somos convidados para fazer um casamento, eles querem a bênção do pastor, mas quando termina o casamento, tem chope, tem música do mundo, tem xingamento, tem gente fumando, tem gente fazendo tudo. Eles só querem o ambiente do pastor, mas não querem se relacionar com Deus do pastor. Os filhos de Eli se relacionavam com o ambiente. Eles não queriam relacionamento com a arca, só com o ambiente onde a arca está. Porque nós não podemos negar, aonde num lugar, hoje, mesmo diante de toda essa pandemia, qual é o lugar mais seguro para se estar? A casa de Deus. É aqui que a nossa fé é renovada, é aqui que a fé, a esperança é injetada no nosso coração. Então o ambiente é favorável. Só que para se envolver com o dono do ambiente, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que para nós é tudo normal hoje. Essa era a geração de Eli, uma geração conhecida como uma geração infiel. Mesmo tendo a presença de Deus, ele era infiel a Deus. O pior de tudo, irmãos, era que Eli sabia de tudo e não fazia nada. Eli via, Eli ouvia e não fazia absolutamente nada, não tomou nenhuma atitude para mudar aquele quadro. E me perdoe lhe dizer o que eu vou lhe dizer, meu irmão, mas eu preciso me colocar como pastor nessa manhã sobre a tua vida. Quando você sabe que alguém está pecando e não faz nada, você está se incluindo na geração de Eli. A geração que tem a arca, mas não faz nada para mantê-la consigo. Porque você é conivente com o pecado de alguém. Pastor, mas eu tenho que ser fofoqueiro? Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que se você vê alguém pecando, você vai até ele e dá uma palavra. Se ele não aceitar a tua palavra, você chama alguém de testemunha. Se ele não aceitar a palavra, aí você leva aos teus pastores. Isso não é ser fofoqueiro, isso é ser conivente quando você se cala. Não é comigo? Estou nem aí. Eli participou dessa geração infiel. E aí, meu irmão, onde não existem princípios, existem buracos nos muros onde os inimigos entram e levam a presença de Deus na nossa vida. Nesse tumulto todo, diz o texto que nasce uma criança e dá-se o nome dela de Icabô, ou Icabode, que significa foi-se a glória de Deus. Por causa da infidelidade, a arca foi levada no meio de uma guerra. Porque a arca para eles era apenas um amuleto. E muitos estão fazendo a palavra de Deus como um amuleto.
Sabe aquela Bíblia aberta que fica na nossa sala, no Salmo 91, que as páginas já estão amarelas? É apenas um amuleto. Aquela Bíblia, se ela pudesse falar, ela estaria dizendo para você, toda vez que você passa por ela, por favor, me leia. Se aquela Bíblia da sala tivesse voz, ela dizia assim, ei, muda pelo menos a página. Porque para nós a Bíblia é apenas um amuleto. Um amuleto onde a gente precisa abri-la quando nós estamos passando por sérios perigos. E a gente abre na sorte, né? Vamos ver que versículo vai dar. Aí cai naquele, fulano morreu. Não, vai que é isso que Deus está falando para você. Não uma morte morrida, mas uma morte espiritual. Talvez existam pessoas que estejam nos assistindo, aqui não tem ninguém assim, eu estou vendo, está todo mundo respirando, todo mundo vivo, mas talvez tenha gente dentro de casa, nos assistindo, que esteja precisando ouvir essa palavra. Está na hora de você ressuscitar o seu homem interior. Aleluia! A segunda geração é a geração de Saul. Que geração é essa, pastor? A geração que governa sem a arca. Uma é a que perdeu, a outra é a que governa sem a arca. Se essa geração de Eli é a que perdeu, a de Saul é aquela que insiste fazer as coisas sem ouvir Deus. E eu não consigo, irmãos, compreender de verdade até hoje o que se passava na cabeça de Saul, achando ele que ia conseguir ter êxito no seu reinado sem a presença de Deus. Se você estudar a história de Saul, você vai ver que ele assume, ele sabe que a arca está em poder dos filisteus, e não faz nada, continua o seu reinado, como se nada estivesse acontecendo. Meu irmão, eu acho que pior do que perder a arca, é tentar governar a sua vida sem a arca. De verdade, você acha possível você viver longe de Jesus? Você acha possível tomar uma decisão sem ouvir Jesus? Pare e pense, escreva num papel de quantas decisões você tomou sem Jesus e quantas realmente deram certo. Saul tinha essa loucura. Não, eu consigo ser governo, eu consigo ser rei sem ouvir a voz de Deus, eu consigo. Eu consigo fazer as coisas sem prestar culto, eu consigo. Meu irmão, eu sei que pode acontecer muitas coisas na nossa caminhada. Eu sei que por muitos motivos o nosso amor pode esfriar. Nós somos seres humanos. Eu sei que a gente pode se decepcionar. Eu sei que pode acontecer algumas coisas que vão te afastar da presença de Deus. Agora, não se preocupar em voltar, aí tem algum problema nisso. Achar que vai dar tudo certo sem Deus. Você que um dia já esteve com Ele, você que um dia já falou com Ele, você que um dia já serviu, você que um dia já esteve no altar, você acha que você vai conseguir alguma coisa sem Ele? Ah, pastor, eu sou um excelente administrador. É verdade? Eu quero só te lembrar um texto que ainda tem muito poder. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa é a que sai da boca do Senhor. Pastor, eu sou um excelente administrador, mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode ser um excelente administrador e ter muitos planos, se comparados aos planos de Deus, o seu plano é pequeno demais para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Ei! A sua capacidade natural jamais vai se assemelhar com a capacidade que Deus tem para governar e dirigir a sua vida. A geração de Saul achava que precisava de tudo, só não precisa da presença de Deus. Eu posso ter tudo, pastor. A presença de Deus é o que menos interessa. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você não faz questão da presença de Deus na sua vida, quando você não faz questão de ouvir a voz de Deus nas suas decisões, você é dirigido por qualquer tipo de vozes. E por causa disso, qualquer pessoa pode sentar no trono da sua história. Se Deus é Senhor da minha vida, e eu busco a sua presença,
Ele está sentado no trono da minha história. E ninguém ou nenhum outro senta ali. Nenhum outro pode me dar a direção, porque o trono da minha vida está ocupado. Agora, quando eu não faço questão da presença de Deus e das coisas de Deus, eu sou sujeito a seguir qualquer direção que não seja a voz de Deus. Terceira geração é a geração de Samuel. Que geração é essa, pastor? Entre a geração que perde a arca e a geração que governa sem a arca, surge uma geração que reclama a arca. Ele quer a arca, mas ele não traz a arca. Samuel nasce e vê o inimigo roubar a presença. Samuel cresce e vê que o rei que entra não está nem aí para a presença, e ele começa a reclamar: aonde está a arca? Cadê a presença? Só que Samuel não tem força para trazer a arca de volta. Samuel é sufocado pela ausência. Daniel, tá dando um reverb aqui no meu retorno aqui. Samuel tinha força para reclamar, mas tinha pouca atitude para fazer. Eu disse isso aqui uma vez, vou repetir para você, olha. O diabo, ele não tem medo quando você escreve os seus planos. Sabe, na virada do ano, a gente não coloca os nossos alvos ali? Você pode ver, não tem nenhuma resistência quando você está escrevendo. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, flui, né? A gente diz, flui com uma naturalidade. O diabo não tem medo quando você escreve os seus planos. Você começa a assustá-lo quando você se levanta para colocar os planos em prática. Aí é outra coisa. Aí ele pensa, meu Deus não, né? Meu demônio, ele está se levantando. Quando você diz assim, eu vou jejuar, ele nem liga. Ih, vai nada. Porque no outro dia você esquece, você levanta e já bota uma banana. Meu Deus, era jejum, vou fazer amanhã, já não faz nem amanhã. Se não fez no dia que marcou, não faz amanhã nem no outro dia. Agora, vou jejuar, levanta, passa pela banana e diz, vou jejuar. Passa pelo pão e diz, vou jejuar. Aí o inferno estremece. Ah, eu vou começar uma faculdade que eu tenho que entender alguma coisa, eu tenho que melhorar minha vida. O diabo, não é nada. Agora, levanta, faz inscrição no computador, começa a estudar. E ele vai ter sabedoria. Satanás não tem problema, não tem medo quando você faz planos, mas ele começa a se inquietar quando você se levanta para colocar os seus planos em práticas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a gente sente a falta da presença de Deus, mas a gente não faz nada para mudar isso. Nada. A gente diz que os cultos são frios, mas ninguém chega cedo para ficar lá atrás orando para incendiar o negócio antes de começar. Ninguém cria expectativa para vir para o culto. Esse culto de hoje vai ser diferente. Ninguém faz um jejum durante a semana para chegar aqui, Senhor, em nome de Jesus, quando os músicos derem um primeiro acorde, quem tiver endemoniado vai rodar, quem tiver endemoniado vai cuspir a dentadura, quem tiver endemoniado vai rir, vai. Mas não, a gente sabe chegar aqui, reclamar a presença e não faz nada. A gente quer que o pastor mude a liturgia do culto, a gente quer que a palavra seja mais forte, a gente quer que o louvor isso, aquilo, mas a gente só reclama e não faz absolutamente nada. Irmãos, o avivamento não depende de estratégia humana, o avivamento depende de pessoas que estão cansadas de não fazerem nada e querem ver a coisa acontecer dentro dos cultos, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, eles querem ver a manifestação do poder de Deus, mas não adianta reclamar, tem que fazer alguma coisa. Repare que as pessoas que mais reclamam da ausência de Deus nos cultos são aquelas que não fazem nada para mudar a situação. Não adianta saber que a arca se foi, se você não estiver preocupado em trazê-la de volta. Não adianta. Nesses mais de 100 dias dentro de casa, pode não ter acontecido nada com seu marido, com seus filhos, com a sua esposa, com a sua sogra, com quem está lá com você. Você pode ter assistido todas as minhas lives, pode ter lido a palavra,
Você pode ter enviado mensagem para as pessoas, mas relacionado a quem não tem Jesus dentro da tua casa, se você não fez nada, não reclame. Não reclame. Não reclame. É fundamental nós percebermos que há algo errado, que nós estamos meio frios, que Deus não está aqui, mas é muito mais importante deixar de lado as reclamações e fazer algo para isso tudo mudar e trazermos a presença de Deus de volta. Samuel, irmãos, foi fundamental nesse período. Por quê, pastor? Porque ele tinha força para clamar, mas não tinha força para executar. E o clamor de Samuel trouxe uma outra geração, que foi a geração de Davi. Talvez você diga assim, eu não tenho mais força. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Em algumas situações na igreja, eu não tenho mais força para fazer. É verdade. Eu não sou tão menino quanto vocês pensam que sou. Existem coisas que eu não tenho mais força para fazer. Mas eu clamo para que Deus mande pessoas que tenham força necessária para colocar aquilo que Deus está colocando no meu coração para frente. Isso foi o que aconteceu com Samuel. Ele começou a clamar. Não podemos mais ficar sem a arca, não podemos mais ficar sem a arca. E sabe o que Deus faz? Deus faz nascer Davi. É onde Davi aparece. A geração de Samuel é a geração que unge Davi como rei da nação de Israel. Essa geração profética marca, ela assinala um começo de um novo tempo, de uma nova geração. E eu creio, irmãos, que nós podemos fazer parte. Se nós não tivermos força para fazer, pelo menos teremos forças para clamar, para que os Davis nasçam e para que a arca volte para o seu devido lugar. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Aí aparece a quarta geração. Glorinha, pode vir, por favor. Aparece a quarta geração. Que geração é essa, pastor? A geração de Davi. A geração que se preocupa com a arca e traz a arca de volta. Que geração é essa, pastor? A geração de Davi é a geração ungida para marcar o tempo do avivamento. A geração do retorno da arca. Não é à toa que Davi é uma tipificação de Jesus. Davi não poderia governar, Davi não poderia reinar, Davi não poderia viver, Davi não poderia fazer qualquer coisa sem a presença de Deus. Se você olhar na conversa de Davi, Davi pergunta assim: Deus, devo perseguir? Senhor, por qual caminho eu devo andar? Senhor, se eu encontrar, eu mato ou deixo vivo? Davi era alguém que não fazia nada. O prazer de Davi não estava nas conquistas. Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. Amém? Olha para mim aqui. Mas o prazer de Davi não estava nas conquistas. Davi diz assim: mais vale um dia na tua presença do que 1000 anos. O prazer de Davi não estava na quantidade de riquezas que ele tinha. O prazer de Davi era estar na presença do Senhor. Davi fazia parte da geração da adoração, da geração da comunhão, da geração da oração, da geração do cumprimento de princípios. Davi era parte da geração mais do que vencedora. Você vai dizer assim: pastor, mas Davi caiu. É verdade. Só que Davi nos mostra que o erro traz vergonha. E junto com a vergonha vem o arrependimento. E com arrependimento diante do Senhor vem a restauração. Davi é dessa geração. Davi é de uma geração que não se alianciava
com quem falava mal do Deus dele. A primeira coisa que mexe com Davi no Vale de Socó não foi o prêmio. Ele chegou lá e ouviu alguém dizendo: dá-me um homem, seus frouxos, exército de 2. Ele falou assim: como é que é? O que estão falando aí? Eles estão falando de Deus. Eles estão falando do nosso Deus. Vocês não vão fazer nada? Não tem ninguém para enfrentar esse cara ainda, depois que vem o prêmio. Ó, quem matar ele tem isso. Davi, epa. Davi era tipo do cara, se ele fosse jogar a bola lá no estádio de Jerusalém, e lá no futebol começassem a falar mal de Deus, ele ia dizer assim: ó, substituição, que eu não aguento ouvir isso aí não. Davi não era de uma geração que ficava no meio de quem falava mal do Deus dele. Davi tinha postura de alguém que estava se importando com a presença de Deus. Davi é de uma geração que não tem medo de arrancar a cabeça do gigante que afronta o seu povo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Existem muitas coisas que a gente assiste na internet que eu não concordo, dito por irmãos, mas eu não entro ali para falar mal do meu irmão, é meu irmão, pô. Quem cuida dele é meu pai, não sou eu. E de verdade eu vejo um monte de crente metendo pau em crente na internet. Deixa ele se virar com o papai, pô. Se mete nessa parada não, é ele papai. É teu irmão, pô. Seu tonto. Eu não concordo, mas eu não ponho mesmo. Fulano está gritando demais. O problema é dele, pô. Ah, fulano, é problema dele. Eu não vou botar não vou botar, porque quando o pai vier com um chicote, sobra para você. Tu nunca teve irmão bagunceiro? Nunca teve um irmão que fazia bagunça? Aí tu se metia quando a mãe vinha com a vara, sobrava pra você. Mas eu estou falando para você. Não adianta, entra no pau também. Davi não se metia com quem falava mal, nem do seu povo, nem de Deus. Uma geração que não media esforços para não se afastar da presença do Pai. Essa era a geração de Davi. De qual geração a gente faz parte? Os músicos podem subir, por favor. A gente faz parte da geração de Eli, que perdeu a arca, que perdeu a presença de Deus. A gente faz parte da geração de Saul, que acha que pode governar sem a arca, que acha que não precisa da presença de Deus. A gente é da geração de Samuel, que reclama a falta da arca, que profetiza a volta da presença da arca, mas não faz nada para trazer de volta. Ou será que a gente faz parte da geração de Davi, que se preocupa em trazer a arca de volta? A geração de adoradores, que trazem a arca de volta. Eu vou terminar te dizendo uma coisa, irmãos. Uma geração sem a arca, ela não tem futuro. Se você pensa em continuar a sua história sem a arca, você não vai ter futuro. Isso não é uma profecia maligna do teu pastor, não, é Bíblia. Eli morreu com seus filhos Rofini e Finéias, e nunca mais se ouviu nada além de Icabode. Saul suicidou-se no campo de batalha, e o último filho de Saul que a gente lê na Bíblia, o último descendente de Saul é Mefibosete, que Davi dá uma chance e restaura por aliança com Jonatas. Depois nunca mais se ouviu em ninguém da genealogia de Saul. Ou seja, se você acha que vai governar sem a presença de Deus, tem um ponto final na tua história, tem um ponto final na tua geração. Ou será que nós somos da geração de Samuel, que morre fiel a Deus, que tudo se cumpre, mas que é só isso? Só que na geração de Davi tem uma promessa,
debaixo da geração que se preocupa em viver na presença de Deus, debaixo da geração que se preocupa em trazer de volta a presença de Deus, tem uma promessa. Diz assim, ó: nunca mais se apagará a lâmpada da casa de Davi. Nunca mais se apagará a lâmpada da casa de Davi. Ei, sabe o que é isso? Se você se preocupa com a presença de Deus, seus filhos vão desfrutar da presença de Deus, seus netos vão se preocupar, a tua terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, você vai deixar um legado. Sabe por que somos assim? Porque vovô era alguém que buscava a presença, vovô dependia de Deus, vovô andava na presença de Deus. Se você é alguém interessado em trazer a arca de volta, jamais se apagará a lâmpada da tua casa. Quem crê e toma posse dessa palavra, fica de pé. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Que sejamos da geração que tem a arca todos os dias nas nossas vidas.